Oi, Isis. Oi, Douglas. Como não tá dando certo da gente se encontrar para fazer uma reunião, eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar um vídeo aqui para vocês mostrando mais ou menos do que se trata o trabalho, e aí vocês podem assistir e para a gente poder dar sequência, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para poder estar explicando melhor. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma apresentação que dá para esclarecer melhor o que a gente quer com esse trabalho, né? Então é o seguinte, é, há algum tempo, bastante tempo, né? Porque é desde a minha época da época que eu comecei a fazer o doutorado, a gente desenvolveu alguns modelos matemáticos que descrevem a dinâmica de proliferação de células. Serve para muita coisa, para contar como é a, a dinâmica de células, explicando assim diversas doenças que envolvem isso. E daí um dos conjuntos de doença que esses modelos matemáticos podem estar simulando tem a ver com o câncer. Então, uma pré-definição assim que vem acompanhando esses modelos e a aplicação, né, é o câncer e a proliferação incontrolada de células. Então, aqui tem um slide introdutório. Esse slide, ele tem aqui o nome da FAPESP, nome dessa conferência em perspectivas de dinâmica não linear e da USP, porque é uma apresentação que eu fiz para um projeto que a gente tem lá, né? Então é por isso que aparece aqui. E esses nomes que aparecem na tela são colaboradores desde 2009, em relação a esses trabalhos que têm modelos matemáticos. Então aqui o primeiro nome é o professor Murilo Baptista. Ele foi ele me co-orientou no doutorado na época que eu fiquei fora do Brasil. Daí o professor Antônio Marcos Batista, o Robson Bonetti. O professor Antônio Marcos, ele trabalha lá na Estadual de Ponta Grossa, e é professor visitante na USP. O Robson trabalha no estado, em Prudentópolis. O Fernando Borges, ele trabalha com uma consultoria em Nova York, mas ele está no Brasil, porque desde a pandemia ele não pôde viajar mais, então ele está no Brasil, mas ele trabalha lá. O professor Iberê Caldas trabalha na USP, no Instituto de Física. O professor Celso Greboge trabalha lá em Aberdeen, na Escócia. Tian Kun trabalha na China, é uma estudante de doutorado. O Sérgio Lopes trabalha na Federal do Paraná, aqui no campus de Curitiba. O Álvaro Lopes trabalha lá na Universidade de Rei Juan Carlos, na Espanha, em Madrid. A Caroline Martins agora está na Alemanha, ela largou da vida da física e foi para a área de informática, daí depois largou da informática e agora ela decidiu dar um tempo, né? Tadeu Pena trabalha na Federal de... Ele era da Federal no Rio de Janeiro, mas agora ele está em Niterói. O Paulo trabalha no IFUSP, ele é pós-doc. Haipen Ren é o professor que trabalha em duas instituições lá na China. Ele tem algumas parcerias com a gente também. O professor Miguel San Juan trabalha em Móstoles e também na Rei Juan Carlos, na Espanha, em Madrid. Moisés Santos trabalha na FATEB. Jesus Sioane trabalha lá em Rei Juan Carlos, na Espanha também. Regiane Siqueira trabalha no Estado. O professor José Danilo trabalha na UEPG. O professor José Trobia trabalha na UEPG. E o professor Ricardo Viana trabalha na Federal
do Paraná, o campus Curitiba. Então essas pessoas são envolvidas nesses trabalhos, que tem a ver com esses modelos, proliferativos. Agora ainda a gente tem também, no último ano, a Bruna, que ela defendeu o mestrado dela nessa área também. Então, ao longo do tempo vão sendo acrescentados os nomes na história desses trabalhos. O interessante de contar para vocês é que no Brasil nós não tínhamos ninguém que trabalhava com modelos matemáticos que envolviam a proliferação de células. Então, esse grupo é o primeiro grupo que começou a trabalhar com isso e teve suas publicações bem aceitas na comunidade científica. Eu vou pular esses slides aqui que não vem ao caso agora e vou direto para a definição, né? Então, assim, existem N possibilidades de você estar encontrando definições para câncer. Uma que é muito legal, assim, que é aceita por todos e que é pouco contestada, é que é um conjunto de mais de 100 doenças. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em câncer, não é uma coisa só. Na verdade, o, o termo câncer ele está associado a tumores que são benignos ou que são malignos. Uma situação você tem espalhamento, que é metástase, na outra não, ele é encapsulado e, e causa diversos efeitos no corpo. Um livro que eu indico muito para todo mundo quando está entrando nessa área, eu vou ver se eu tenho aqui, ó, eu tenho ele. Deixa eu pegar a capa para vocês verem. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Chama O Imperador de Todos os Males. Então, deixa eu voltar para a capa. Olha, essa aqui é a capa. Então, O Imperador de Todos os Males. Depois eu até passo para vocês por extenso. Ele é do Siddhartha Mukherjee. É um best-seller, na verdade. E conta muito bem a história de como todo o desenvolvimento na sociedade surgiu em relação aos tratamentos de proliferação de células. E aí, o que acontece na vida real, né? Então, assim, até onde a gente sabe lá da biologia do ensino médio, existia uma célula que sofre a separação, né? Ela sofre o seu processo natural de separação, e uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Esse é o que a gente aprende de básico lá do ensino médio. Então, uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Em casos normais, em casos onde a proliferação acontece e as pessoas não notam como ela está acontecendo, porque acontece todo dia, toda hora e na nossa vida inteira praticamente, nós temos um ciclo seguido do outro, sempre um ciclo seguido do outro, para que essa separação aconteça e a gente tenha a proliferação de células. Então, uma célula, no seu processo de divisão, ela tem o seu lançamento do ciclo, e aí depois ela começa a entrar em fases de mecanismos. Então, na primeira parte, que a gente chama de G1, que é a parte onde a célula aumenta o seu tamanho e aí depois ela vai separando na síntese do DNA, dura em torno de 12 horas esse ciclo. Então, essa parte do ciclo, né, na verdade, que é só essa partezinha aqui que a gente tem em amarelo. Depois, na sequência, vem a replicação do DNA, que dura em torno de 7 e 8 horas. Após a replicação do DNA, a gente passa para G2,
que é onde a célula continua crescendo, mas a gente tem, a separação, né. E aí, na sequência, a última fase, mas não menos importante, que leva em torno de 2 horas, é aonde a gente tem a divisão mesmo em 2 células filhas. Então, não é simplesmente não é instantâneo, aonde você olhou para a célula, ela separa. Não, tem toda uma replicação do DNA, uma separação, e aí depois que isso acontece, depois que o material genético é separado, a gente tem a separação em 2 células filhas. Isso tem um total de 24 horas. E no caso, isso é o caso aonde as células estão se reproduzindo, se replicando, né. E mas e no caso anormal? Porque geralmente quando você fala de câncer, remete a uma proliferação incontrolada de células. Então é um caso anormal, é um caso atípico. Aí você para e pergunta: "Mas nesse caso muda o tempo?" Não, continua sendo 24 horas, mas existe uma deformação nessa separação genética que vai causar um descontrole no processo da célula. Uma dessas formas de descontrole é a célula não saber, não conseguir se autoprogramar para a apoptose, ou seja, para a morte programada da célula. E aí ela entra num processo de necrose e fica no seu corpo. Eh, então, a separação da célula dura 24 horas, num caso normal ou num caso anormal, independe da situação. Quando a gente tem uma divisão de células e a célula entende, né, o seu material genético está perfeito, sua estrutura está perfeita, o que acontece uma célula mãe dá origem a 2 células filhas, cada uma dessas células filhas dá origem a mais 2 células filhas e assim vai. Só que chega um determinado tempo que se uma dessas células sofrer alguma coisa, ela tem, a sua morte programada. Então ela sofre apoptose. No caso da divisão de célula, com câncer, essas células que têm algum problema, ela não tem o poder de conseguir entender que ela precisa ter sua morte programada. Então ela continua numa proliferação incontrolada. E aí dá origem aos tumores. Aqui nessa figura, na parte inferior, a gente tem, nessa primeira situação, um tecido normal, só que aí, na divisão celular, acontece algum problema, e essa divisão do material genético permite que a célula não tenha 100% das suas informações sendo difundidas. Então ela sofreu uma mutação e com essa mutação que ela sofreu, ela não tem mais o poder de se controlar. Então ela cresce incontroladamente e forma, eh, como se fosse um corpo estranho mesmo no tecido, que é o que a gente conhece como tumores. Aqui eu vou dar um stop nesse compartilhamento e vou compartilhar com vocês um vídeo que geralmente é mostrado quando se envolve essa parte de proliferação. É um vídeo bem interessante. 100 diseases characterized by abnormal, uncontrolled cell growth. In a healthy body, cells grow, die, and are replaced in a very controlled way. Damage or change in the genetic material of cells by environmental or internal factors sometimes results in cells that do not die and continue to multiply until a mass of cancer cells or a tumor develops. Most cancer-related deaths are due to metastasis, malignant cells that penetrate into the circulatory system and establish colonies in other parts of the body. Great advancements have been made, but cancer is still the leading cause of death for people under the age of 85. Esse vídeo é um vídeo interessante, assim, ele é bem,
bem viável de se apresentar, porque ele mostra que existe uma possibilidade de que as células estão lá no seu, tem a sua proliferação em algum lugar do corpo, só que devido a ao sistema de alimentação das células, você acaba estabelecendo vasos, esses vasos que irrigam esse tecido, né, que se formou, eles podem, permi em determinado momento, podem ser condutores de células malignas que escapam de um tumor e vão para outra região do seu corpo. Então, vamos supor que você está estudando um tumor que ficava na pele, e aí em um determinado momento essas essa esse câncer, esses tumores, né, essas células cancerígenas, elas se espalharam e foram para outro lugar do seu corpo. Então isso é chamado de metástase. Uma das principais formas de metástase que nós estudamos nos modelos são as metástases que levam células cancerígenas para o cérebro. E aí, na sequência aqui desses slides, a gente tem assim a questão da quimioterapia. Então, ainda hoje, um dos principais medicamentos que são fornecidos para que o controle aconteça é a quimioterapia. É fornecido pelo SUS, é um sistema extremamente agressivo, é uma forma de tratamento bem cruel, mas é a forma de tratamento mais usual e mais eficaz até o momento. Como que funciona? Então, a pessoa é diagnosticada, ela faz todos os exames que são necessários. Depois disso, ela vai para o hospital para fazer mais exames, inclusive, e ou clínicas especializadas, depende do nível em que se encontra esses tumores. Aí os médicos que cuidam dessa parte da medicina, que são os oncologistas, eles prescrevem um protocolo de aplicação das drogas, e essas drogas elas são injetadas de alguma forma para o organismo. Às vezes é no soro, às vezes é tipo um xarope, às vezes são à base de comprimidos. Aí a pessoa, de alguma forma recebe então esses medicamentos e espera. Essa parte do esperar é a parte mais dolorosa de todo o tratamento. Eu já fiz alguns estágios em clínicas que envolvem essa parte de tratamento de tumores e a situação é bem cruel, principalmente para os familiares que acompanham as pessoas. Não é nada bonito, assim. Os efeitos colaterais dessas drogas, né, desses medicamentos, desses agentes quimioterápicos, eles são visíveis e também são, assim, afetam de uma forma considerável qualquer organismo, porque ah, existe um período de replicação celular, como a gente viu, que é de 24 horas, e essas drogas agem também no período de replicação. Então, existem células no nosso corpo, tipo células epiteliais, células que tem nas unhas, por exemplo, células que têm queratina também, que tem a ver com a queratina do corpo. Todas elas se proliferam numa velocidade meio que parecida, assim, né. O tempo final é 24 horas, mas às vezes elas têm uma diferençazinha, isso é a média, né, 24 horas é a média. E o agente quimioterápico, ele age em todas as células, ele não escolhe qual célula ele vai atingir. Então ele atinge tanto as células cancerígenas quanto as células que não são cancerígenas. E aí você acaba tendo possibilidade de ter anemia, ter infecção, perda
queda das unhas e a queda do cabelo são as coisas mais evidentes que acontecem quando a pessoa passa por tratamentos quimioterápicos. Eh, e as pessoas fazem inclusive tratamentos, para as questões psicológicas mesmo, porque também são extremamente afetadas por isso. Eh, desde como eu comentei no início, desde 2009 a gente desenvolve trabalhos que têm a ver com esses modelos matemáticos. Então, em 2009 a gente começou a escrever os trabalhos. Em 2010 foi publicado o primeiro trabalho que tinha a ver com a supressão de células cancerígenas. Então, o modelo matemático, só que esse modelo tem termos que permitem você controlar o, o quão eficaz é o medicamento e quanto ele consegue suprimir das células cancerígenas se você injetar esse medicamento. Depois, em 2011, a gente inseriu um delay, né, um atraso nesse modelo matemático para conseguir explicar a, o processo de meiose das células. Então, ficou um pouco mais realístico o modelo. Depois, em 2014, nós encontramos uma possibilidade de inserir no modelo, além dos termos que já existiam, a possibilidade do sistema imune estar agindo. Então, além da proliferação de células, da inserção dos agentes quimioterápicos, também tem a influência do sistema imunológico. Aí a gente, em 2014, ainda continuou os trabalhos mostrando que a quimioterapia podia salvar vidas, mesmo que as pessoas não acreditem ou estejam tão abaladas ao ponto de ter que ficar tentando convencer elas, a quimioterapia ainda é o melhor efeito, do que não fazer. Depois, em 2015, a gente conseguiu inserir no sistema da modelagem de proliferação de células outros caminhos, como eu comentei, e antes a gente tinha interesse em pegar algum tumor que escapou, né, algumas células que escaparam de algum lugar, muito provavelmente do pulmão, e foram para o cérebro. Então a gente consegue inserir nesse modelo células glias, interação de células glias com neurônios e com agentes quimioterápicos. Em 2017, a gente começa a estudar a influência entre a dose de medicamento e a densidade desses medicamentos. Então, quão eficaz é você injetar uma quantidade maior ou menor de quimioterápicos e se isso tem influência em relação a ser uma infusão contínua ou pausada. Então, se você aplica todo dia o medicamento ou se você aplica uma vez por semana. Aí, com isso, a gente consegue montar um modelo que fica tão realístico ao ponto de que nós conseguimos associar a hipótese de Norton-Simon, que é uma das hipóteses mais importantes na literatura para aplicação de quimioterápicos. Em 2019, a gente estabelece regras para que a dose e a densidade sejam bem estabelecidas. E em 2020 a gente publica uma continuação dos modelos, acrescentando agora uma coisa que não se discutia antes, mas com o aperfeiçoamento dos medicamentos, percebeu-se que existe uma certa resistência às drogas depois que o organismo percebe que esses quimioterápicos estão sendo injetados no organismo. Então, até agora, a gente tem um modelo que é extremamente complexo e consegue dar conta de muita coisa. Aqui ainda não estava o trabalho da Bruna, porque eu vou comentar no futuro. Então, como eu disse, nesses trabalhos a gente tem interações entre as células e essas interações elas vão acontecendo e a gente vai colocando também
outras possibilidades de tentativas de cura, e a principal delas é a quimioterapia, né. Então, só para esclarecer, quando a gente fala de, tumores que vão para o cérebro, são desenvolvidos nas células glias, porque os neurônios eles não têm irrigação. Até determinado momento da vida, eles conseguem se reproduzir, mas isso em pequena escala, e depois de um determinado momento da vida, a neurogênese deixa de ser uma realidade, né, ela acontece muito raramente. Ah, então, se você para pensar que para que o tumor exista, é necessário que as células se repliquem, então como acontece um tumor cerebral? Porque os neurônios não vão ficar se replicando ao ponto de virar um tumor. É por isso que nós nos apegamos então às células glias, porque elas são as babás dos neurônios, elas executam todos os trabalhos necessários para proteção, para que os neurônios consigam sobreviver, e elas têm a possibilidade de se replicar. Então, são as células glias que acabam se replicando, tomando um espaço maior no cérebro, fazendo compressão nas regiões neuronais e alterando as atividades cerebrais. São elas que podem morrer em uma determinada região e deixar os neurônios sem alimentação e, por consequência, eles podem morrer. Então, as células glias são, assim, entes importantíssimos quando nós falamos de câncer cerebral. Aqui eu tenho algumas imagens de como fica, não é uma imagem muito bonita, assim, né, mas o que acontece aqui é que se você desculpa de estar abrindo a boca de sono aqui, eu não dormi muito bem hoje, mas isso não tem nada a ver, é natural. Eh, Aqui a gente tem uma região onde foi acometido de proliferação de células. Vejam que a malha cerebral, ela começou a ser afetada e ser tomada por um tumor disforme aqui, né. E aí toda essa região que foi tomada pelo câncer, né, pelos tumores, pelas células malignas, nesse caso maligno, eh, ele tomou conta e nessa região a pessoa perdeu as funções que o cérebro tinha. Então a pessoa acaba, se for no lobo frontal, por exemplo, a pessoa corre o risco de perder movimento e assim vai. Então essa é uma das possibilidades que podem estar acontecendo quando nós falamos de proliferação incontrolada de células no cérebro. Para ter uma ideia de como acontece toda essa interação, então a gente tem o seguinte: existem lá no cérebro, por exemplo, né, que eu vou pegar como exemplo aqui, existem os neurônios, existem as células glias e existem as células normais. Ah, os neurônios, por sua vez, não se reproduzem, né, não se proliferam, mas as células cancerígenas e as células normais, sim. E elas competem por um determinado espaço, porque as células normais querem viver, mas as células cancerígenas também querem. Só que as células cancerígenas não têm o poder de conseguir decidir se a apoptose delas vai acontecer ou não, enquanto que as células normais têm. As células glias, como já comentei, são os babás dos neurônios, então, logicamente, elas influenciam diretamente os neurônios. E os agentes quimioterápicos influenciam todas as células. Então, essa é a ideia geral dos modelos de interação. A cara deles é meio assustadora e não é o foco de vocês aqui. Então, mas eu vou explanar rapidinho para vocês entenderem o que significam cada uma das equações, se vocês verem no texto. Então, a primeira equação aqui significa que numa parcela do tempo, as células glias, a concentração de células glias pode aumentar. Existem termos que controlam esse aumento. Quando você passa para o estudo das células cancerígenas, elas também podem aumentar com o passar do tempo. Então, aumenta a concentração,
ou você pode também ter a possibilidade de diminuir essa concentração conforme a ação do agente quimioterápico. Também acontece com a concentração de células normais. E no caso dessa terceira equação, a gente tem a evolução temporal dos neurônios. Só que lembra-se que a evolução dos neurônios ela tem a ver muito mais com o decréscimo dos neurônios do que com o acréscimo, porque os neurônios eles vão morrendo ao longo do tempo se eles deixarem de ser alimentados, e não vivendo novamente. E aí a concentração de agentes quimioterápicos, existem duas funções que o nosso organismo realiza em relação a essa infusão do agente quimioterápico. Uma delas é o que você aproveita, ou seja, que o seu organismo aproveita, e a outra função é o que o seu organismo joga fora. Porque às vezes nós tomamos um medicamento, mas nem não é 100% desse medicamento que é aproveitado. Então, matematicamente se escreve em função dessas quatro equações. E elas vão interagindo entre si até o ponto que nos dá alguns gráficos que a gente pode estar estudando a evolução cancerígena, a evolução da proliferação das células. Aqui vem as figuras dessas evoluções que eu comentei. Então, a gente tem sempre assim, no eixo X é o tempo, então aqui a gente conta como se fosse 500 tempos, tá? 500 tempos, 500 tempos, 500 tempos. Por enquanto é melhor nem falar em dias nem nada, sabe? É só pensa em 500 tempos, 500 espaços sendo feitos. E aí nós temos as células glia, células cancerígenas, né, o glioma, como é um câncer nas células glias, então é um glioma. Os neurônios e a agente quimioterápico. Então vejam só a importância da aplicação do agente quimioterápico. Quando você tem um agente quimioterápico igual a zero, ou seja, não tem tratamento nenhum com quimioterapia, as células glias vão morrendo, as células cancerígenas vão se proliferando cada vez mais, então aumenta a quantidade de células cancerígenas, diminui a quantidade de células glias e, consequentemente, diminui a quantidade de neurônios. Então, não aplicar agentes quimioterápicos leva a desenvolver mais o câncer, matar células glias e matar os neurônios. Agora vamos para uma situação onde o agente quimioterápico existe. Então, são aplicados uma dose, por exemplo, de 100 contagens de agente quimioterápico. Se você aplica agente quimioterápico, as células glias, elas têm um decréscimo, não tem como elas não morrerem, porque lembra que o agente quimioterápico atinge tanto as células boas quanto as células ruins. Então ele decresce um pouco no início, mas depois de um determinado tempo, o agente quimioterápico começa a agir no seu corpo e as células glias elas reagem. Então elas começam a se proliferar novamente. Com essa reação das células glias e da ação do quimioterápico, as células cancerígenas não conseguem se proliferar também na mesma proporção que as células glias fazem, porque tem muito mais células glias do que células cancerígenas, senão não seria um cérebro, seria um câncer com algumas células cerebrais, né? E daí então o câncer morre. E consequentemente, no início a gente tem uma perda de neurônios, porque também tinha uma perda de células glias e um domínio de células cancerígenas, mas depois de um determinado tempo isso daí estabiliza e os neurônios deixam de falecer, né? Deixam de morrer. Então, aplicar quimioterápico ainda é a melhor solução. Aqui existe uma figura que mostra mais ou menos as regiões onde a estabilidade da proliferação celular acontece. No caso do trabalho que a gente vai estar envolvendo vocês dois, não tem necessidade de se estudar essa eliminação do glioma aqui. Então eu nem vou me ater
a explicação dessa figura. Depois a gente pode até conversar sobre ela, mas ela só pode ela vai acabar confundindo mais ainda a cabeça de vocês. Uma das ferramentas bem úteis para quando a gente discute se é eficaz o modelo ou não, é o quanto esse modelo levou à redução e se ele segue uma lei de potência. Então, em todos os casos de coleta de dados com a eliminação, redução do câncer, a gente consegue prever que existe redução dos neurônios, mas numa proporção menor conforme você aplica uma quantidade de agente quimioterápico maior ou menor. E aí isso segue uma lei de potência. Então a gente consegue extrair quem são essas leis de potência. Isso é só para vocês ficarem sabendo que é possível calcular matematicamente tudo isso. Aqui existe uma explicação sobre o que acontece com a infusão da quimioterapia, com protocolos. Existem diversos protocolos, as empresas que produzem os medicamentos, esses agentes medicamentosos de quimioterapia, eles propõem alguns testes e a gente comprova aqui sem precisar ser um modelo invasivo, ou seja, sem precisar de humanos para testar, que existe a possibilidade de você estar aplicando um protocolo onde você tem 5 dias, né, tomando o medicamento, depois disso você para 23 dias. Aí depois dos 23 dias, toma mais 5 dias de medicamento e assim vai. E com isso a gente tem um efeito muito próximo do que aconteceria se a quimioterapia fosse tomada de forma contínua. Só que nessa situação onde você toma 5 dias de drogas e 23 não, você tem uma possibilidade de se recuperar tanto psicologicamente quanto fisicamente, com uma proporção assim considerável, porque 5 dias de medicamento você vai ter efeitos colaterais nesses 5 dias e daí depois tem mais alguns dias de efeitos colaterais, mas talvez você tenha 20 dias do seu mês melhor do que se você estivesse tomando medicamento todo dia. Então é uma saída para aplicação de agentes medicamentosos. Já se usa isso daqui. Então, e o temozolomide, que na, o nome comercial é Temodal, ele é uma das principais drogas fornecidas pelo SUS para tratamento. Então é por isso que a gente utiliza ele. E esses dados que foram utilizados para simulações também são os dados farmacêuticos mesmo, são os dados das bulas de remédio. Então é uma situação muito próxima do real. Aqui eu tenho também algumas coisas para chamar atenção, porque assim, por que eu vou chamar atenção com isso aqui? Porque o trabalho da Bruna surgiu da de uma ideia de uma professora que está famosa agora, né, mas na época ela não era tão famosa, onde ela contava a história de que nós deixamos a ciência ficar do jeito que está, por falta de querer contestar as outras pessoas e explicar o que é a ciência. Então, aqui tem uma das explicações mais relevantes em relação a isso dos últimos tempos, que de repente assim saiu uma conversa no Facebook da vida que bananas maduras com pintas pretas curavam o câncer. E aí de repente as pessoas estavam no mercado, estavam em todo lugar acabando com as bananas, porque se as pessoas comessem essa banana, ela não teria nem possibilidades de desenvolver tumores. E aí, no final das contas, a notícia não tinha nada a ver com isso. Foi um grupo, esse grupo ele pesquisou alguns efeitos que teriam a aplicação de um extrato de banana e chegou a algumas conclusões. Só que aí as pessoas distorceram e disseram que o tumor
ele poderia ser controlado com o fato de comer a banana, porque essas necroses elas o fator diminuiria, né, o fator de necrose diminuiria com esse extrato de banana. Só que detalhe, a gente está falando de células animais e não de células vegetais. E também outra coisa, essa parte de desenvolvimento, de publicação na mídia, deixou a desejar nesse momento, né. Então a proliferação de células incontroladas passou a ser controlado com extrato de banana. E aí a gente tem também, outras situações que acontecem naturalmente e as pessoas deixam passar. Então, partindo dessa ideia, o trabalho da Bruna foi contar a história do desenvolvimento de quimioterápicos ao longo dos anos. E não tinha nenhum trabalho na literatura que falasse disso. Então, a dissertação dela, deixa eu mostrar para vocês aqui, é exatamente sobre essa ideia da proliferação incontrolada e de como que ela aconteceu na história. Então tem todo um histórico aqui em relação a tudo que aconteceu. A Bruna fala sobre os agentes, sobre os pesquisadores que foram importantes na época, sobre plantas que foram utilizadas, tudo, desde o gás mostarda até as drogas mais complexas que nós temos hoje. Depois ela fala sobre a quimioterapia e o controle, vejam que ela traz um modelo matemático, né? Esse aqui é uma dissertação da engenharia química, então ela precisava apresentar alguma coisa que tivesse a ver com a engenharia também, não pôde ficar só no histórico, né? Então ela tem um modelo matemático também. E depois ela tem as análises de sobrevivência, quais os tipos de protocolo são mais interessantes, se aplicar 1 dia e parar 6, aplicar 2 dias e parar 8, aplicar 7 dias para 7 dias, aplicar 5 e parar 23, aplicar 23 e parar 7. Então ela fez diversos testes do qual é a eficácia de cada um dos medicamentos, dos intervalos de tempo, e ela discute também no trabalho. E aí, por fim, nesse trabalho, ela apresenta uma linha do tempo que conta o que aconteceu ao longo dos anos de forma reduzida. Então, isso aqui, essa linha do tempo é interessante que a gente insira no trabalho que vai virar capítulo de livro. Então, vocês viram que é um assunto interessante, é uma versão assim nova do que está acontecendo e ele precisa ser reformulado. Então, o professor Douglas, a Isis ainda não conhece o professor Douglas, e ele é coordenador da área de saúde na FATEB e ele é psicólogo, então ele vai dar um suporte nesse trabalho, fazendo algumas pinceladas assim da parte psicológica que poderia estar sendo incluída aí no futuro, em trabalhos futuros. E a Isis, ela é uma estudante da UTF-PR, do campus Ponta Grossa, e ela vai estar desenvolvendo a estrutura do capítulo de livro que a Bruna já escreveu. Então, a Bruna escreveu uma versão inicial desse capítulo de livro, e aí agora a Isis vai estar transformando, colocando no modelo da revista, da Atena, né, da editora Atena. E o professor Douglas vai estar comentando com pinceladas da psicologia esse texto. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, até porque ele já está bem longo, e aí qualquer dúvida a gente vai conversando. Eu acho que é interessante até a gente fazer um encontro, mas o duro que
tá meio complicado essa semana. Até dia 7/7 é impossível acontecer esse encontro porque a gente vai passar por visita do centro universitário, então não tem como fazer. Depois disso é possível fazer, né, e aí a gente pode estar conversando aí sobre essa reformulação. Eu vou passar para a Isis o eu já passei, mas eu vou tornar a passar o template para ela ir colocando os textos dentro do template. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado um pouco sobre a ideia geral dos trabalhos que envolvem câncer, né? Que envolvem essa proliferação incontrolada de células. É isso aí. Um abraço.